Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos todas e todos. Agradeço o convite para participar dessa live e com imensa alegria vamos bater um bate-papo descontraído, mas com muita seriedade, sobre a saúde do servidor na UFMT. Teremos a participação de Maria Aparecida Campos, docente do Departamento de Psicologia, mestrado e doutorado em Psicologia Social, com atuação na área do trabalho, atualmente com foco na saúde do trabalhador, a partir da perspectiva da psicodinâmica do trabalho, coordenadora do projeto de extensão e da pesquisa Relaborar. E também teremos a participação do André Batista Leite, psicólogo, mestre em psicologia, atual secretário de Gestão de Pessoas da UFMT. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Maria Aparecida Campos, a quem chamarei carinhosamente de Cida, e seja bem-vindo, André. Que bom tê-los aqui conosco. Obrigado, Vivi. Obrigado, professora Cida, por esse espaço, esse momento, né? Quando a gente pensou justamente nesse contexto bem de descontração, a gente poder falar de uma maneira leve e tranquila sobre a saúde, em foco a saúde do trabalhador aqui hoje. Obrigado, Viviane. Também agradeço esse espaço, agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos conversar, né, sobre esse assunto tão importante, cada vez mais, né, que é a saúde mental. Beleza. Então, dadas as apresentações, né, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o que é saúde para vocês, né? Qual a definição de saúde, tanto para o André, atual secretário de Gestão de Pessoas, mas também psicólogo, então a gente tem, assim, muita expectativa do que você vai falar sobre o que é saúde para você, assim como para a Cida, né, que vai linkar, assim, vai nos falar um pouquinho sobre saúde e trabalho, trabalho e saúde, né? Será que tem alguma coisa, um impacta o outro? Né? Vamos lá, vamos escutá-los um pouquinho. A gente está aqui para escutá-los hoje. Viviane, vou chamar carinhosamente de Vivi, né? Que nós temos aqui uma amizade, uma proximidade, então considerando um pouco o nosso aspecto aqui de descontração, mas falando de maneira muito séria também, né? Acho que é uma responsabilidade muito grande quando a gente pensa justamente falar sobre saúde e como nós entendemos essa saúde, né? Não sei se talvez eu consigo separar o eu psicólogo, estando secretário de gestão de pessoas na universidade, trabalhando com a nossa unidade de saúde, né? A CASO, a nossa coordenação de saúde do trabalhador. Mas hoje, pensar a saúde, principalmente nos olhos, né? Aos olhos da Secretaria de Gestão de Pessoas, não apenas olhar essa saúde conforme a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Pensar saúde apenas como ausência da doença. Acho que pensar saúde é algo muito amplo. Não apenas, né, volto nesse ponto de vista da questão da doença em si, mas também pensar saúde enquanto um campo de satisfação do trabalhador, da felicidade do trabalhador no seu contexto de trabalho, na maneira como ele está inserido naquele ambiente, né? Pensar o trabalhador na sua forma orgânica, biológica também. Justamente assim, como que a universidade, como a Secretaria de Gestão de Pessoas, como a gestão de pessoas em si pode contribuir para que esses ambientes sejam ambientes melhores para esse trabalhador. Principalmente quando nós temos uma universidade tão grande, tão plural, com tantos campi, né, no interior também, e possuímos aí mais de 450 unidades, entre unidades acadêmicas e administrativas, né? Então, como que a gente pode dialogar, pensar saúde e chegar nesses espaços preocupados também com esses ambientes para acolher esse trabalhador? Mas de maneira sucinta e retomo, né? É justamente pensar essa saúde enquanto satisfação, enquanto felicidade para esse trabalhador. Muito obrigada. Muito legal esse seu modo de ver, André. Acho que isso é confortador, né? Saber que a Secretaria de Gestão de Pessoas tem essa visão, né? Como você mencionou, a Organização Mundial de Saúde, né, diz que não é mesmo só
ausência de doença, né? Para estarmos bem, não basta não estarmos mal, né? Então, principalmente pensando em saúde mental, a Organização Mundial de Saúde diz que é um estado de bem-estar, né? E que, em estando com este bem-estar, a pessoa tem condições de usar as suas habilidades, né? E tem condições de se recuperar do estresse do dia a dia. Né? O estresse está presente na nossa vida, né? De uma maneira ou de outra, e a questão é podermos nos recuperar desse estresse a cada dia. O problema está quando não temos essa condição de recuperação, e aí isso vai, né, a cada dia mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e leva, de fato, ao adoecimento. Então, nesse estado de bem-estar, a pessoa também tem condições de ser produtiva, de contribuir com o seu entorno, né? E então a gente pode entender que esse bem-estar implica também numa liberdade de atender aos seus desejos e às suas necessidades, né? Por que pensar nessa necessidade, né, de atender, de poder atender, nessa liberdade de poder atender? Porque os nossos desejos e necessidades, eles vão desde aspectos do nosso corpo físico, né? Então, de podermos descansar quando o nosso corpo está cansado, de podermos fazer necessidades fisiológicas quando o nosso corpo solicita, né? E também os nossos desejos, como o André mencionou, envolve satisfação, envolve felicidade, né? Então, eu preciso poder, de alguma forma, me satisfazer. E pensando na questão do trabalho, né? É muito comum as pessoas dizerem que só trabalham porque precisam, se não precisassem, não trabalhariam, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? Porque trabalhar é algo muito importante para o ser humano e pode ser promotor de saúde mental. Isso porque o trabalho permite aos homens e mulheres produzir e transformar o ambiente, e ao transformar e produzir o ambiente, produz e transforma a si mesmo. Né? E isso possibilita um autodesenvolvimento. Só que para isso é necessário que a gente tenha no ambiente de trabalho valorização, reconhecimento, né, boas relações com quem nós convivemos, com quem nós trabalhamos, e que também o nosso trabalho tenha sentido para nós, né, que nós possamos ver a importância do nosso trabalho. Nessas condições, o trabalho produz saúde. Mas, quando essas condições não estão adequadas, e hoje em dia, né, com tantas correrias, com tantas demandas, né, uma situação não só de trabalho, né, uma situação geral na nossa vida, e também no nosso trabalho, fica mais difícil da gente manter esse bem-estar, né? E aí o trabalho, se não apresenta essas boas condições, vai deixar de ser um promotor de saúde, e aí vai contribuir com o nosso sofrimento, com o nosso adoecimento. Né? Por isso, falar sobre o trabalho, pensar o trabalho com os nossos pares, buscando melhoria nos nossos espaços de trabalho, é tão importante, né? Porque ele é, de fato, de extrema importância para a nossa identidade e para a nossa saúde mental. Me chama, David, só pontuar aqui, me chama a atenção no que a Cida trouxe, e realmente o tanto que o trabalho, ele é uma fonte de sentido para nós, né? Então, assim, para alguns, quando a gente pensa o trabalho enquanto fonte de adoecimento ou de saúde, né, penso que para uma grande maioria, realmente, ela é essa fonte de sentido. Agora, o que me preocupa, às vezes, Cida, né, nesse contexto, é como a gente pode mensurar todas essas condições, se elas estão adequadas ou não. Porque para poder mensurar e pensar isso, como você trouxe, né, existem desde os fatores externos aos internos, né?
Que aquilo que é externo eu posso mensurar. Aquilo que é do ambiente, que é das relações, muitas vezes a gente consegue dialogar, compreender, diagnosticar, digamos assim, né? Mas o interno é do trabalhador, né? E aí, como que eu acesso isso? Como que eu busco essa informação muitas vezes, né? Porque até onde a gestão de pessoas ou a nossa unidade de saúde, a casa, até onde ela consegue chegar, nós vamos tentar. Agora, tem áreas aí da nossa psique, das nossas questões emocionais, que já é muito mais complexas, né? É ambíguo, né? Porque o trabalho, ele é fonte de prazer, mas ele pode ser adoecedor, e a gente não pode esquecer do indivíduo, né? O indivíduo como um todo, a gente não pode ver só, Vivi, fisioterapeuta da casa. Existe uma Vivi múltipla, complexa, que tem uma família, que tem uma inserção no aspecto social, as suas outras vertentes, e isso que é mais difícil, talvez, a gente conseguir entender, né? Conseguir trazer, acessar, porque nem tudo é do trabalho, nem tudo é do indivíduo, né? Pode ser de ambos, né? Que interferem na nossa saúde. Verdade. O André fez uma pergunta, né? E aí, como que a gestão de pessoas pode acessar, né, o que é do indivíduo, né, o que é do trabalhador? Sabe, André, que nem sempre o próprio trabalhador sabe. Essa é uma grande questão. Por isso que eu mencionei que é muito importante pensar sobre o trabalho e conversar sobre o trabalho com os nossos pares, né? Com as pessoas que trabalham conosco. Porque nesses momentos de conversa, reuniões de trabalho, mas não aquelas reuniões em que nós temos pauta, né, e vamos falar de um assunto do outro e acaba a reunião, né? Mas momento em que os trabalhadores podem parar e conversar sobre o seu trabalho. Isso não precisa ser formal, né? Pode ser no cafezinho, pode ser no almoço, mas enfim, conversar sobre o trabalho é muito importante. Ao falar, nós vamos também descobrindo nossos aspectos internos que estão envolvidos ali no trabalhar. E ao ouvir o colega, nós também vamos não só percebendo o colega, mas também a nós mesmos. E a partir dessa conversa, né, que possibilita que as pessoas se enxerguem, né, verdadeiramente, essas questões até de, às vezes, né, um problema familiar que interfere no meu trabalho, porque se eu estou com um problema na minha família, eu não estou bem, né? E aí, como é que eu vou ser como antes no meu trabalho? Então, se o meu grupo compreende esse momento que eu estou, né, porque nós temos essa conversa, né, nós falamos sobre o trabalho e, consequentemente, trazemos alguns aspectos que são nossos, é possível que exista esse acolhimento, né? É muito importante a gente fortalecer esses vínculos entre as pessoas no ambiente de trabalho, porque isso permite o acolhimento e permite a cooperação. E, respondendo ao que você disse, né, possibilita até que nós mesmos possamos acessar algumas questões que são nossas, né, e que estão impactando ali no nosso dia de trabalho, às vezes até sem perceber. Eu achei interessante quando você colocou assim, quando o meu grupo ele compreende, né, tem todo esse acolhimento e ponderação, também é uma maneira socializada ali dentro desse contexto da gente discutir também o que é a saúde desse trabalhador, né, dentro desse ambiente. E eles entenderem que um trabalhador adoecido não é necessariamente só quando ele tem um diagnóstico, alguma coisa assim que é mais visual, né? A gente também entender a saúde em todas as suas complexidades. E isso também, através desse diálogo, a gente acaba trazendo as pessoas envolvidas naquele ambiente, naquele contexto,
para poder ressignificar e trazer também essa corresponsabilidade de ajudar o trabalhador, né? Porque às vezes a gente tem um olhar, digamos assim, até de uma maneira muito automática daquilo que nós trazemos de outros contextos, de achar que esse processo de recuperação do trabalhador que está adoecido é único e exclusivamente de responsabilidade do trabalhador, quando a universidade, o ambiente, ele também pode ser um espaço de acolhimento e de auxiliar esse processo de recuperação de saúde do trabalho, né? Exatamente, André, porque trabalhar envolve viver junto, envolve conviver. Não dá para prescindir disso, né? Ninguém trabalha sozinho. A gente trabalha com pessoas, para pessoas, né? O nosso trabalho, ele está envolvido numa teia, né? E então é importante que nós possamos fortalecer esses vínculos, porque quando um adoece, ele não está sozinho, né? Ele não adoeceu porque ele é frágil, ele não adoeceu porque ele tem problemas, enfim, ele já traz algo consigo, né? Tem alguma questão do ambiente, das relações, do trabalho, da organização do trabalho ali presentes. Eu acho que é fundamental quando a gente pensa assim, o adoecimento, o conviver, o viver com, né? Nem sempre a gente vai escolher nossos pares, né? Principalmente na vida laboral. A gente vai aprender a conviver, muitas vezes, com o diferente, com o que é o oposto a gente, mas não é um empecilho para que possamos laborar juntos, né? E fazer um melhor, cada um fazer o melhor de si. E o que a gente vê é que algumas produções científicas da UFMT já falam sobre a saúde do servidor e têm sido publicadas, né, tanto pela psicologia quanto pelo serviço social. A gente vê que essas pesquisas versam sobre o adoecimento e o absenteísmo dos servidores. Algumas pesquisas também já foram feitas sobre a satisfação destes servidores no ambiente de trabalho. E aí, ao mesmo tempo que essas pesquisas, esses resultados, nos ajudam a entender as causas do adoecimento, eles também podem servir de base para proposições, né, de ações e desenvolvimento de propostas. E aí eu queria, né, perguntar para o nosso secretário, né, qual que é o olhar da Secretaria de Gestão de Pessoas sobre a questão da saúde, né? O que essas pesquisas tem auxiliado a Secretaria de Gestão de Pessoas? Olha, é um tanto quanto polêmico, mas é uma polêmica muito legal, né? Por quê? Primeiro que nós precisamos buscar essas pesquisas e ter acesso a todas essas informações. Por muitos anos, os trabalhadores, né, da universidade, inclusive os alunos que estão inseridos nesse contexto, eles têm buscado, através de estágios, seus relatórios de TCC, enfim, nós temos aí toda uma produção grande, sim, na universidade. Mas, a partir do momento que a gente está conseguindo buscar essas informações e temos acesso a essas informações, temos pensado justamente ações de como aproveitar tudo isso que já foi trabalhado, todas essas vivências nesses espaços e trazer isso para a nossa realidade, né? Sabemos, assim, que por ser um espaço público, que nós temos aí toda uma questão do aspecto legal, dos nossos regimentos internos, né? E também de que muitas coisas acabam, muitas vezes, dependendo de recursos para grandes projetos, tem coisas que nós ficamos limitados. Mas aquilo que é possível, mesmo apesar da limitação, não quer dizer que há impedimentos da gente fazer as tentativas e as tratativas de projetos e buscas de parcerias, né? Então, assim, por exemplo, nós tivemos alunos de mestrados, inclusive eu também fiz o meu mestrado dentro da saúde do trabalhador, na universidade, pesquisando a questão dos afastamentos docentes. A Giovana, uma colega nossa, fez o mestrado dela pesquisando também a questão dos afastamentos dos técnicos. O Emerson, também servidor nosso, a Marina, servidora nossa, eles fizeram atividades em prol justamente buscando entender a questão do adoecimento dentro da universidade. E o que nós temos percebido, né? Já há algumas mudanças. Então, por exemplo, a CAS hoje,
com o apoio da secretaria, né, ela já finalizou um programa que vai ser lançado agora em novembro, justamente, que trata sobre várias áreas da saúde do trabalhador. Temos as parcerias com o pôster que hoje com a professora Cida, lá da psicologia, em que nós temos algumas ações que ela vai colocar aqui como projeto Relaborar. E voltando, através desses dados que nós tivemos acesso, a gente conseguiu, por exemplo, ampliar o quadro médico da própria CAS. Temos esses programas que vão ser lançados, né? Então, ou seja, esses últimos 2 anos, desde que nós assumimos a SGP e tivemos acesso a esses dados, nós estamos trabalhando nisso. Só que assim, é um processo, né? A gente monta os projetos, vamos atrás do recurso, vamos atrás das parcerias. Tem muita coisa que não necessariamente precisa de dinheiro, não necessariamente precisa do recurso em espécie, mas é justamente do diálogo. Então, nós temos hoje dentro da universidade vários cursos, vários projetos que estão acontecendo, que nós estamos buscando parcerias para que isso também se reverta para o trabalhador da universidade. Então, assim, nós temos uma preocupação, nós temos acesso a essas informações e a partir do momento que a gente tem isso, a gente está buscando propor melhorias, né? Lembrando que a professora Cida, o professor Alessandro, a professora Rita, da psicologia, estão conosco já há alguns anos. Nós temos feito aí, né, professora Cida, essas ações junto ao Hospital Júlio Miller. Iniciamos algumas ações aqui junto com a nossa comissão de relação de trabalho, ligada à secretaria e agora também em parceria com a CAS. Então, assim, Vivi, aquilo que nós temos acesso, nós somos notificados também, tem muita gente que faz a pesquisa e comunica à secretaria. A gente tem utilizado dessa gama, dessas informações, para propor não só soluções, mas possibilidades aqui na universidade. Porque quando ele participa da pesquisa, o servidor participa da pesquisa, ele pergunta assim, vai mudar alguma coisa? A primeira coisa que ele fala, né? Vai mudar alguma coisa? Então, é importante a gente esclarecer. Primeiro, essa pesquisa tem que ter a devolutiva para a gestão. A primeira coisa, porque não adianta ela ser feita e a gestão também não ter conhecimento. E isso, às vezes, frustra, né? Mas eu já respondi, 3, 5 questionários e eu não vi mudança. Mas será que aquele pesquisador deu a devolutiva, o feedback para a gestão, que muitas vezes também não acontece, né? E a partir não, agora temos conhecimento e a gente só pode propor ação, né? Propor alguma coisa se a gente tem conhecimento. Aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente não pode falar sobre, né? E aí, gente, eu gostaria de chamar a todos que estão no chat, nos acompanhando, que se tiverem perguntas, podem fazer lá no chat do YouTube, que aí a gente passa para os nossos queridos André e Cida aqui para responderem, tá? Fiquem à vontade. Viviane, você trouxe um ponto rapidamente que é muito importante, que é assim, é justamente dar conhecimento, não só para a Secretaria de Gestão de Pessoas, mas para a gestão da universidade sobre essas ações que acontecem, né? Então, assim, nós sabemos que tem muitas coisas, sim, que a faculdade de administração, a nutrição, a enfermagem, a saúde coletiva, o pessoal das ciências sociais, a própria psicologia, tem muitas coisas que estão acontecendo na universidade. Então, assim, como que a Secretaria de Gestão de Pessoas ela pode ser parceira nesse processo, né? Então, isso é muito legal, muito importante. Aquele trabalhador que tem o conhecimento, que está inserido nesse contexto, avisar a SGP, comunicar a SGP, olha, fiquei sabendo de uma pesquisa, eu participei, ou então o próprio pesquisador, enquanto responsável, nos dar esse feedback de como nós podemos apoiá-lo nesse contexto, até na divulgação dessas ações, né? Porque tem muitas pesquisas que ela não é só o levantamento do dado da informação, ela já vem também enquanto um propósito de intervenção, que é muito legal para a universidade essa troca. E a gente precisa possibilitar e ampliar esse diálogo na universidade como um todo, né? Porque, assim, a saúde do trabalhador, falar sobre saúde, exige todas as complexidades, é natural, né? Então, a gente vai ter aqui todos os ramos, todas as áreas falando sobre a saúde, o contexto de saúde. E não que exista uma que é mais importante ou menos importante, melhor ou pior, não é isso. Falou de saúde, se tem algo que nós possamos contribuir, é muito legal, é muito interessante que isso seja compartilhado com a universidade. Tem que ser compartilhado, na verdade, porque antigamente as pesquisas eram feitas extramuros, né?
né? E quando a gente vai buscar sobre saúde de servidor público federal, a literatura, ela é escassa, ela não é vasta. A gente tem dificuldade de ver sobre. E não, fala-se, por exemplo, sobre trabalhadores de frigorífico, fala-se muito em escolas infantil, né? Trabalhadores de escola infantil. Mas e nós do ensino superior, né? Nós, trabalhadores do ensino superior, a gente precisa saber, sim. E aí, de um tempo para cá, a gente vem vendo essas pesquisas, mas que caixinhas isoladas não adiantam, né? As pessoas têm que trazer e todos se conversarem. Todas as pesquisas são importantes. E são importantes para fortalecer e fazer algo melhor do que está sendo feito, muitas vezes, né? São coisas simples, às vezes, que podem dar grandes resultados, que às vezes também não demandam de recursos. Mas a gente precisa saber o que acontece. Com certeza. E até mesmo quando você nos questionou no início aqui, né? Qual que é a nossa compreensão sobre saúde? Pode existir outras compreensões aqui nesse contexto. E outras compreensões que justamente vai trazer reflexão no nosso pensar, né? De como a gente pode trazer justamente esse novo contexto para as nossas práticas, do que tange a gestão de pessoas, a parte de saúde. É um processo adaptativo, a gente pode melhorar isso sempre, né? André, você falou um pouquinho sobre a parceria da SGP e o Departamento de Psicologia. Como que aconteceu? Quando que surgiu esse, entre aspas, namoro? De onde veio? Como ela foi construída? Como ela acontece? Vocês, né, tanto a Cida quanto o André, poderiam falar para a gente sobre essa parceria? Eu sou suspeito de falar sobre essa parceria, né? Esse namoro com a psicologia, mas é um namoro antigo, digamos assim, já de alguns anos, e é um processo de maturação, né, professora Cida? E assim, falar sobre saúde, entrar nesses espaços, a gente tem que pedir licença, né? E às vezes nem todo mundo está disposto naquele momento, mas é uma tentativa, nós estamos ali sempre tentando, sempre buscando, né? E a psicologia, ela é uma grande parceira, uma das mais importantes, né? Não desmerecendo as demais de maneira alguma, mas é uma oportunidade que nós estamos tendo real de ter essa parceria, não só no sentido da pesquisa, mas no sentido já no aspecto até das possíveis intervenções, né? Porque muito daquilo que a gestão de pessoas ela não consegue, do que a universidade ela não consegue hoje, a psicologia ela tem nos apoiado, ela tem nos aproximado, né, do nosso público, do nosso trabalhador. E a nossa intenção é que isso seja ainda mais intenso e que essa proximidade ela aconteça, digamos assim, eu não quero dizer numa velocidade, mas agora num tempo maior, né? Porque algumas unidades a qual a psicologia já vivenciou, já passou naquele espaço, eles sentiram a importância, compreenderam que pode ser um espaço seguro e que a gestão de pessoas junto com a psicologia pode trazer resultados reais, né? Assim, é um processo já de alguns anos, um processo tranquilo, calmo, né? Considerando todas as fragilidades que tem da gente estar entrando nesses espaços, né? Mas, ao mesmo tempo, já sendo fonte de dados e de ações concretas que nós estamos tendo excelentes retornos. Lembrando, assim, que as ações, nem sempre a gente vai conseguir fazer uma ação que ela vai atender a todos os 3.500 servidores da universidade. Mas quando a gente pensa numa situação de adoecimento, quando a gente consegue fazer um resgate de 5, 10 trabalhadores, talvez para algumas pessoas, quando pensa só em 3.500, pode parecer muito pouco. Mas quando você pensa por uma unidade que tem 5 pessoas e que um trabalhador ele é resgatado, né, usando esse termo, dentro desse processo de adoecimento, é algo muito grande. Isso tem uma simbologia e uma força muito grande para aquela unidade, né? Então, a psicologia está conosco aí já há alguns anos, dentro dos projetos do Relaborar, do ESE, né, dentro dos projetos de estágio. Acho que a professora Cida ela pode, melhor do que ninguém, trazer esse olhar e como isso acontece. Eu estou na universidade há 5 anos e sei que esse namoro com a psicologia
tem mais tempo do que isso, né? Eu posso falar desse período e tive diversas experiências aí com a Secretaria de Gestão de Pessoas, seja nas atividades de estágio básico, de estágio específico, projetos de extensão, de pesquisa, né? Então, nós temos tido bastante apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas para a realização desses trabalhos, né? E tem uma preocupação, né? Quando falamos na psicologia organizacional do trabalho, nós pensamos diversas organizações, mas é muito interessante pensar a organização que a gente está, né? Então, contribuir com esta organização. Então, nós temos que trabalhar com os estudantes, diversos tipos de organizações, mas podemos e devemos pensar, né, em que podemos contribuir com a própria universidade, né? Então, eu tenho tido algumas gratas experiências. E quando a gente pensa, né, numa possibilidade de intervenção da psicologia, o que vem à cabeça normalmente é o Serviço de Psicologia Aplicada, o SPA, né? Em sua maioria, os atendimentos realizados no SPA, eles são individuais, né? Existe muita procura, tanto da comunidade interna quanto externa, para os atendimentos. Existe também muita procura dos nossos estudantes em passar pela experiência da clínica individual. Porém, é muito difícil conseguir dar conta dessa demanda, né? Existem muitos projetos que são realizados com a perspectiva do trabalho em grupo, que permite uma adesão de um número maior de pessoas, né? Então, nós conseguiríamos contribuir um pouco mais. Porém, nós temos enfrentado bastante dificuldades na formação de grupos, né? E entendemos que isso é cultural, né? Nós não temos muito essa cultura de participar de trabalhos em grupos, de nos envolver, né, com o trabalho que envolve a nossa subjetividade, né, que envolve as nossas questões internas dentro de um grupo. E nós vivemos hoje, aliás, não é de hoje, né, uma tendência muito forte à individualização. O tempo todo, nós somos bombardeados com ideias de competitividade, de cada um responsável pelo seu próprio desempenho, pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, até mesmo, né, pelo seu adoecimento. É muito comum a gente pensar, o trabalhador adoeceu, precisou se afastar, é porque este trabalhador é fraco, como nós já dissemos, né? Então, sempre individualizando muito. E isso acaba acarretando uma fragmentação, uma fragilização dos coletivos, né? Uma fragilização dos grupos. E, na verdade, essa cultura da individualização, ela é muito prejudicial, né? Não é natural do ser humano. O ser humano precisa viver com outros, né? E não é um viver com no sentido de estou rodeado de pessoas, né? Mas é viver um coletivo. Ô Cida, eu achei interessante, desculpa, eu quero só complementar aqui na sua fala, quando você colocou que essa individualização ela se acentuou muito, né, nos últimos tempos, principalmente também nesse momento da pandemia, né, que as pessoas precisaram se distanciar. Sem dúvida. Né? Ainda, nessa questão do adoecimento, as pessoas ainda veem o adoecimento do trabalhador como um ato assim de recolhimento, ele tem que se recolher. E aí as pessoas também têm que entender que o adoecimento, né, claro, dentro das suas proporcionalidades, ele limita o trabalhador, muitas vezes, a sua realização do objeto do trabalho, do instrumento do trabalho, dentro da limitação da doença, né?
Mas isso não incapacita o trabalhador nas relações humanas. Isso não está deixando ele capacitado para vivenciar e trabalhar com o outro, né, na questão assim da comunicação, do afeto e do acolhimento, né? Então as pessoas têm um olhar do adoecimento como algo assim, se isole. E adoecer no momento pré-pandemia, pandemia ou agora pós-pandemia, está sendo um adoecimento ainda mais solitário do que já era, naturalmente, no processo de adoecimento. É como se fosse assim, você está adoecido, você está afastado da universidade, você não tem mais direitos. Você não pode ser encontrado no shopping, no supermercado, você não pode ser encontrado na rua, você tem que estar numa toca. Você não pode ir ao cinema. Você não pode ir ao cinema. Exato. Então, é uma coisa muito complexa, né? O tanto que nas relações de trabalho a gente tem que entender que o adoecer, ele não pode ser solitário mais. Não cabe nesse momento. Que a gente precisa resgatar esses vínculos, né? Porque, assim, está muito claro que a sociedade, naturalmente, ela está caminhando para um contexto de mais adoecimento, natural dentro das relações. Em algum momento nós temos que frear isso e começar a ter esses olhares sobre a doença, o adoecimento no meu contexto de trabalho e como eu posso quebrar um pouco essas ações que muitas vezes reproduzimos no nosso comportamento, já é algo legal, já é algo importante, né? Humanizar, né? Humanizar. Mas muito, muito bem colocado, André. E na sua fala, né, quando você diz que o trabalhador, como eu disse inicialmente, ele é culpabilizado, né, pelo seu adoecimento, e aí você trouxe a questão de que ele é deixado sozinho e que ele tem que se isolar, né? Mas até essa nossa dificuldade de lidar com o sofrimento, com o adoecimento do outro, tem a ver com um adoecimento maior, né? Que não é só daquele que se afastou. E quanto mais a gente caminha, né, com essa ideia de que cada um por si, eu tenho que conseguir, eu tenho que ser melhor, né? Como se eu pudesse dar conta de tudo sozinho, né? Mais adoecidos vamos ficando, né? Então, é muito importante que a gente conviva nos grupos, né? Mas conviver no sentido de entrega, de ter laços afetivos, né? De desenvolver confiança, cooperação. A gente sabe que não é muito fácil alcançar essa relação nos grupos, né? E não vamos achar aqui que, então agora eu decidi, vai ficar tudo fácil, porque não vai. É difícil. Por quê? Porque depende de uma construção. Nós precisamos reaprender a nos permitir essa relação próxima, né? A desenvolver, a construir essa confiança, desenvolver essa cooperação. E, na verdade, as propostas de intervenção em grupo, que contam com tão pouca adesão, elas possibilitam esse aprendizado, né? Possibilitam viver essa experiência do compartilhamento em grupo. E isso é muito poderoso, né? Fazendo parte de um grupo, não só eu posso falar das minhas questões, como eu ouço as outras pessoas. Muitas vezes, dentro do grupo, eu me dou conta de que aquilo que eu penso que só eu sinto, né? E às vezes me acho louco, me acho menos, né? Enfim, me deixa mais inseguro porque acho que só eu estou vivendo. No grupo eu descubro que não sou só eu, né? E descubro que ok sentir isso, vamos falar desse sentimento, né? Vamos pensar sobre isso, vamos compartilhar. Então, essa vivência conjunta, ela tende a nos fortalecer, né? E permite, inclusive, nos curar. Então, eu estou trazendo bastante essa questão dos grupos, né? Porque é muito importante, nos fortalece muito, né? E é mais fácil da gente ter acesso, né, a grupos do que ao atendimento individual, né? Pela própria quantidade de pessoas a ser atendida em um ou em outro,
né? Então, acontece muito, né? Eu mesma, nesse projeto Relaborar, nós já abrimos grupos que não se formaram, né? Então, assim, nós abrimos a possibilidade de uma intervenção, de uma ação que poderia contribuir com a saúde e não tivemos participantes, né? Às vezes abrimos pensando num grupo com 10 pessoas, temos 3. Oi, Vivi. Cida, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fala assim, intervenção em grupo, necessariamente precisa, quando a gente está falando do trabalho, né? Esse grupo precisa ser composto de trabalhadores, de servidores de um mesmo lotacionograma ou não? Pode ser, por exemplo, da CAS, com da FAAS, com da educação física. Como que você acha que é melhor? Ou qual que seria, não sei, a dinâmica melhor de se trabalhar? Muito boa sua pergunta, Vivi. Na verdade, depende do objetivo que nós temos, né? Nós podemos fazer grupos com pessoas de diversas áreas, né? Nós já fizemos grupos assim também, mas quando o nosso objetivo é fortalecer um coletivo de trabalho, né? Aí o ideal é que sejam aquelas pessoas que trabalham juntas naquele setor, né? Por quê? Porque aí nós vamos ter a possibilidade, nessa intervenção, de tratar das questões de sofrimento, de desconforto, né? As situações que o trabalho nos traz, mas também vamos ter possibilidade de refletir sobre esse trabalho. E em estando com a própria equipe, é possível que esta intervenção favoreça essa possibilidade de compartilhamento, né? Aquilo que eu falei inicialmente que é importante, né, numa equipe, não é fácil da gente fazer sozinho, né? Da maneira como eu falei, tá, então agora é só eu ir lá no meu grupo, a gente sentar e conversar e tá tudo lindo e maravilhoso. A gente sabe que não é assim, né? Às vezes a situação tá um pouco desgastada e a gente não sabe nem como conduzir, né? Uma das intervenções que a gente viabiliza no projeto Relaborar é justamente de pensar o trabalho daquele coletivo, né? Então, de permitir que as pessoas ali possam compartilhar os seus prazeres, os seus sofrimentos, o seu modo de trabalhar, né? Então, na medida que a pessoa fala e ela escuta o outro, né, isso aproxima, gera vínculos, porque as pessoas vão se identificando, vão se reconhecendo, né, e os seus sofrimentos, as suas angústias vão sendo validadas naquele coletivo, né? E daí é possível começar a pensar o que pode ser melhorado naquele trabalho, né, o que pode ser melhorado naquele grupo, o próprio grupo, né? A função da intervenção é a mediação, né? É favorecer que o grupo consiga, né? E pensando, e aí cada grupo tem um momento, né? Alguns já conseguem resolver muitas questões, né? E tocar em frente, outros resolvem, né, alguma coisa, outra, né? Outros conseguem até fazer novos acordos de trabalho. E isso é muito importante, porque esse processo, né, quando a gente faz a intervenção, ela é curta, mas as pessoas, na medida em que se aproximam, elas dão continuidade a esse processo, né? E isso ameniza, né, o que nós enfrentamos no dia a dia. Oi, André. Talvez uma das dificuldades dessas pessoas se aproximarem no primeiro momento, você acredita, assim, entende que pode ser um medo de se sentir vulnerável sobre o que as pessoas acham, deixam de achar? Sem dúvida. Sobre a validação, como se eles precisassem ou não de validação sobre o seu processo de adoecimento, né? Uhum.
e não necessariamente eles podem ir tranquilamente para essas atividades, né? Que é justamente uma atividade para ajudar e não criticar, né? Ou recriminar, não, é o contrário, né? Esses Exatamente. espaços são pensados justamente para essa reelaboração das questões, né? Exatamente, André. O principal aspecto é o acolhimento, né? Isso é fundamental. Então, falando, né, do projeto Reelaborar, o seu objetivo é fomentar pesquisas e intervenções em situação de trabalho fundamentado na perspectiva teórica da psicodinâmica do trabalho. E essas intervenções, né, elas visam oferecer um espaço de fala e escuta sobre as vivências do trabalho. Porque, como eu já falei, né, pensar o trabalho, falar sobre o trabalho, ouvir sobre o trabalho, faz muito bem, né? É muito importante. E a partir daí, né, com essas intervenções, busca-se criar condições para a ressignificação do sofrimento advindo do trabalho e para construir alternativas para melhorar o fazer, né, a relação com o nosso próprio fazer e a convivência, né, o que consequentemente reflete na nossa saúde, né? Acho que é importantíssimo a gente pensar, né? Vivi, o seu áudio está baixinho. Tá. Tá baixo? Agora melhorou? Vamos puxar um pouquinho aqui para ver. Melhorou? Beleza. Se antes, né, essas questões, né, do adoecimento, da fragilização vamos colocar do servidor, né, no ambiente de trabalho, eu acho que a gente tem alguns potencializadores, né? Como o André disse, Cida também disse, temos antes da pandemia, pós-pandemia, né? Que agora a gente está de novo se reorganizando dentro das dinâmicas do trabalho, assim por dizer, mas também a gente tem um contexto, né, de como era, como é hoje, né, o que antes era de uma forma, a gente tinha, às vezes, verba, quais eram as condições que a universidade tinha, hoje a gente não tem, né? Às vezes, eu preciso de um estagiário, não tem. Né? Então, tem várias coisas, né, que impactam na realização do trabalho, nas condições do trabalho e hoje na reorganização do trabalho de uma forma geral. Né? A gente está tendo diversas ações de o que era, não é mais, mudou por um ou outro motivo. Né? Como vocês veem isso? A gente às vezes comenta, né? Até semana passada eu me vi comentando com uma professora das mudanças, né? Como é diferente agora, e às vezes a gente enxerga a diferença no outro. E na verdade, nós todos estamos diferentes, né? Os processos de trabalho, a nossa forma de convivência, né? Assim, não tem como a gente não ter sofrido várias mudanças, né? Depois desse período tão intenso que nós vivemos e que abalou tanto. Né? E as formas de trabalho também se modificaram, né? Nós vivemos bastante tempo distanciados. E aí voltamos a conviver. Às vezes a gente dizia, né? Vamos voltar ao normal. Né? Mas a gente não voltou ao normal que a gente conhecia. Né? Ao novo normal. Né? Então, assim, na verdade, a gente não está voltando.
né? A gente está vivenciando situações novas e às vezes a gente se pega brigando com essas situações porque a gente quer que elas sejam como elas eram, né? E a gente tem que reaprender agora, porque todo mundo e tudo foi impactado por esse período, pelo sofrimento advindo desse período, pelos distanciamentos, por todas as dificuldades geradas, né? Então, a gente precisa se permitir aprender, né? A viver nessa nova situação que a gente se encontra. É o novo, né? É o E o novo. novo é um processo, literalmente adaptativo, né? Agora, assim, nós vamos lidar diante daquilo que vai aparecendo e vamos tentar fazer essa readequação para o contexto de trabalho, para a nossa nova realidade, né? Então, assim, se não bastasse tudo aquilo que nós já vivenciamos, né, no passado, nós temos ainda todo um processo hoje da saúde e temos também um processo que a gestão de pessoas, pelo menos, né, a nível Brasil, tem vivenciado, de novas adequações sobre a metodologia de trabalho, o contexto de trabalho, né? Então, hoje nós temos tudo isso aí junto com uma jornada contínua, com teletrabalho, esse processo adaptativo, esse luto coletivo que ainda está sendo ressignificado, ainda está sendo trabalhado, né? Muitas pessoas que estão retornando aos seus postos de trabalho depois de um longo período de afastamento ainda desses adoecimentos. Então, realmente, assim, eu diria que 2023 vai ser o ano, né, Cida? A gente está achando que 2022 ele está difícil, ele está pesado, mas eu acho que 2023 nós vamos encontrar tudo isso junto e misturado. E fica aí um desafio, né, para a universidade, para todos esses passos, repensar justamente a saúde desse trabalhador, como acolher esse trabalhador, como lidar com esse trabalhador e quais serão os olhares sobre saúde que nós teremos no nosso contexto. E é uma tarefa hercúlea, né? Porque, como você mencionou, são muitos trabalhadores, né, na universidade e infelizmente não tem